aí, eu sou a Alessia, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal. Somar! Fala aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para trazer mais um conteúdo legal para você sobre SAP Business One. Antes da gente entrar no tema de hoje, já confere aí se você é inscrito no nosso canal, já deixa um like nesse vídeo para ajudar no nosso engajamento aí nas redes. E ative a notificação também para você ser lembrado sobre todas as publicações que a gente faz. Tem vídeo novo toda semana e vamos agora para o tema de hoje. O tema de hoje nós vamos falar sobre o contrato guarda-chuva aplicado para a criação de transações recorrentes de pedido de compra e nós vamos associar esse contrato à execução e à previsão de um MRP. Antes de mais nada, só para a gente poder entender, né, exatamente como a Amanda comentou, né, a aplicação desse conceito, dessa funcionalidade, entenda primeiro sobre o que seria um contrato guarda-chuva, né? Qual é a Uhum. finalidade de um guarda-chuva? A finalidade do guarda-chuva é proteger a gente da chuva, certo? Então ele funciona como uma cobertura. Então entenda que o contrato guarda-chuva ele se enquadra dentro de uma condição onde eu com o meu cliente, quando no caso eu sou o fornecedor, né? Eu estou prestando um serviço ou um produto, ou também o inverso, quando eu, cliente, tenho um fornecedor que eu estou estabelecendo uma métrica, né? Algumas regras contratuais, né? Por isso que a gente vai utilizar esse termo de contrato guarda-chuva, para eu estar coberto durante um determinado período, tá? O contrato ele sempre tem um começo e um final, né? A gente tem que ter isso como mente. Não existe vitalício. Se é uma condição vitalícia, não é contrato. Aí é um modelo recorrente que todo mês realmente fazer. Exemplo, a gente tem um contrato guarda-chuva com energia elétrica, né? Tecnicamente, a gente paga energia todo mês, independente disso. A gente está sempre coberto pela energia elétrica. Então, nesses casos, quando se tornam despesas financeiras, né, algumas situações que não são, são inevitáveis, vamos por assim dizendo, aí a gente pode seguir diretamente o caminho pelo modelo recorrente. Mas quando a gente vai para um cenário onde vai envolver um parceiro de negócio, vai envolver uma negociação, eu recomendo que a gente comece a pensar no contrato guarda-chuva como nossa ferramenta de apoio para isso, porque ali a gente Uhum. consegue gerenciar mais coisas dentro do processo. E aí, o nosso foco especificamente hoje vai ser olhar esse contrato guarda-chuva aplicado lá dentro do módulo do MRP, né? Então, o MRP, como a gente viu no vídeo que foi falado sobre isso, a gente tem uma série de previsões e demandas que a gente pode agregar dentro do cálculo, e uma delas é o contrato guarda-chuva. Então, né? Lembrando aqui do nosso querido produto, né? O produto que nós utilizamos Módulo no de produção. nosso vídeo do modo de produção, sim, que é o nosso pão caseiro, né? Opa, acabei copiando um valor aqui, ok? Então, nós temos aqui a minha estrutura de produto, né? Onde o meu pão depende de ovo, açúcar, manteiga, sal, leite, fermento biológico e mais ainda o ovo aqui. O ovo participa duas vezes, como a gente tinha comentado, né? E em cada uma desses momentos, né? Eu tenho o ovo para o processo efetivamente da massa e eu tenho o ovo ali no finalzinho da operação para poder deixar o pão bonito. Vamos lá. É isso aí. E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer entrar em contato com alguns possíveis fornecedores e estabelecer uma métrica aí de atendimento para que esse ovo ele chegue para mim todos os dias ou todas as semanas com qualidade, né? Ovo sempre fresco, né? Não dá para comprar um pallet ou 3 pallets de ovo na segunda-feira do primeiro dia do mês e esperar que esse ovo esteja totalmente bom ainda no dia 30, né? Então, esse é um produto que tem um índice, né, de periodicidade maior, ele vai estragar com. Então, Uhum. para que eu não tenha que fazer aquela gestão de câmara fria, ter um controle de armazenagem rigoroso para manter esse produto e tal, como é um produto de origem animal, ele está em constante produção. Então, eu posso
criar esses contratos e ganhar aí uma certa agilidade quanto a esse atendimento, né, do produto. Então, no momento em que eu fazer a minha previsão, que é o que a gente vai falar aqui, para produzir, eu também posso incluir essas entregas que os fornecedores já vão deixar pré-estabelecidas comigo ali através do meu contrato, para ver se eu estou coberto ou não dentro daquele período, dentro do meu planejamento. Olha só que legal. Então aí é onde a gente vai fechar aí todos os pontos essenciais do que eu preciso para produzir, do que eu tenho de contrato para suprir e do que falta efetivamente para eu comprar o extra ou não, né? Vai que eu tenho um mês aí que bombou e aí os meus fornecedores que já estão pré-definidos não suportem mais aquela demanda. E aí cabe talvez uma revisão do contrato ou desenvolver um novo fornecedor nesse processo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai acessar aqui no módulo compras, tá? E aqui dentro desse módulo a gente vai vir em contrato guarda-chuva de compras. Tá? Então, nesse contrato guarda-chuva, o que a gente tem aqui? A gente tem, primeiramente, o nosso parceiro de negócio fornecedor, tá? Então, aqui eu vou buscar o meu fornecedor. Nós falaremos aqui apenas do método de acordo por item, tá? Que é onde estabelece quais são os produtos que vão ser atendidos por esse fornecedor, tá? No tipo de contrato, pessoal, eu tenho duas maneiras de trabalhar. No contexto geral, onde se aplica apenas a gestão da quantidade, né, do volume de material que está sendo fornecido. E no específico, eu consigo, além da determinação de volume, garantir que o sistema vai herdar a questões de preço também. Tá? Então é interessante que quando a gente está fazendo no caso específico, em vez de eu criar um contrato guarda-chuva e também ir lá no meu módulo de estoque, listas de preço, e criar um preço especial do parceiro de negócio, né? Que aí, imagina, eu tenho o contrato guarda-chuva e se você não viu o vídeo sobre listas de preço, lá também fala sobre essa parte de preços especiais. Então, eu vou fazer 2 cadastros, eu posso juntar tudo isso dentro de um único local. Daí eu gosto de trabalhar sempre no conceito específico para garantir aí esse maior controle sobre preço, sobre volume também. Tá? Uma coisa importante também no contrato, como eu falei, todo contrato que tem um início ele precisa ter um fim, tá? Então determine aí se vai ser um contrato de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, estabeleça esse período de forma correta para que isso também nos auxilie, principalmente na hora de fazer os lançamentos lá na frente, porque esse range, tá, dentro do início e fim do contrato, é o que vai permitir a gente lançar esses valores dentro dos contratos mais para frente. Então aqui eu vou colocar 1 ano exato, tá? Então do 12 do 10, 24 a 11 do 10, 25. Né, para dar certinho aqui 1 ano. Poderíamos colocar de 1 do 25 a final de 25, também não tem problema, mas vamos deixar dessa forma. Aqui, em detalhes, vou diretamente aqui, depois a gente vai voltar para a aba geral de novo. Eu vou buscar aqui o nosso ovo, tá? Então eu busquei o item ovo, porque ele é um item que tem ali uma certa volumetria de participação. A gente também poderia trazer o trigo aqui, não seria um problema. Mas vamos pensar no ovo como o nosso principal. E na quantidade planejada, aí aqui eu estou negociando com o meu fornecedor, né? Um volume de ovos que a gente vai tentar estabelecer dentro de um período. Aí aqui o SAP tem a calculadorinha, né? Digamos que se eu fabrico 200 pães por semana, que é a minha estrutura padrão, e preciso de 330 ovos ou 320 ovos por semana, então 52 semanas vezes 330 ovos, daria 17.160 unidades. Certo? Só que como eu não quero ter apenas um fornecedor dentro desse processo, eu quero ter mais de um fornecedor para garantir, né, uma cotização, por exemplo, né, que um me entrega todos os dias, o outro me entrega uma vez por semana, ou um vai me entregar nas segundas, terças e o outro vai me entregar nas quartas-feiras. Então a gente teve até uma analogia que a gente fez no vídeo mesmo sobre isso. Então eu vou pegar, por exemplo, a metade disso aqui, né, e vou usar dentro desse contrato, tá? Então, estou pegando aqui mais ou menos 8.580 unidades e o meu preço, né, para esse cara aqui vai ser quanto? Aí o preço ele vai estar muito ligado à unidade de medida.
tá? Então, no contrato aqui, a gente também consegue estabelecer qual é a unidade de entrega, né, que esse fornecedor que está incluída essa quantidade. Então, ali a gente colocou 8.530 unidades, certo? Uhum. Mas e se eu convertesse isso aqui em dúzia, né? Então, eu teria que dizer que essa quantidade aqui, né, dividido por 12, vai ser 715 Dúzias. dúzias, tá? Então aqui eu coloco a quantidade planejada em base na minha unidade de medida. E aí aqui eu vou dizer qual é o valor da dúzia. Ah, essa dúzia vai valer R$ 15. Tá baratinho, ou R$ 23,90. Beleza. Então, com essas duas informações aqui, eu já posso adicionar. Eu vou adicionar aqui, tá? Ele vai falar para a gente que o contrato ainda não pode ser vinculado porque ele está em modo esboço, tá? Isso a gente já vai entender como que é. E ele também vai dizer para a gente que a linha não contém detalhes, e é aqui que está a charada do nosso querido MRP, tá? Então, primeiro eu vou dar um sim aqui, só para a gente manter o cadastro já realizado até aqui. Vamos clicar sobre a linha do item, tá? 2 vezes, tá? E quando eu clico 2 vezes na linha do item, ele me abre aqui, ó, uma condição de frequência, que é o atendimento em que isso vai ser realizado. E aí aqui a gente consegue determinar se vai ser diário, semanal, mensal, trimestral, anual, tá? Eu vou marcar aqui, por exemplo, como diário, né? Nesse caso. E aí eu vou colocar também o período de atendimento, né, que ele vai fazer. Uhum. Então, nessa condição aqui, diário, eu vou colocar os próximos 3 meses, só para a gente enxergar essa informação. Então, vou colocar 12/10, né? 12/10, 12/11, 12/12, deu 2 meses, né? Vamos colocar aqui 12/1, tá? Então, tá aproximadamente aqui os 3 meses que a gente está falando. Ou, se a gente pudesse até colocar um ano mesmo, não tem problema. Daí aqui, na quantidade, a gente vai estabelecer todo o volume que vai ser atendido dentro deste período, tá? Então, do 12/10 a 12/1, ele não deixa sair da quantidade sem informar no mínimo, tá? Um valor, tá? Do 12/10 a 12/1 vai ter quantos dias aproximadamente aí? Uns 90 dias mesmo, né, mano? Uhum. É isso aí. Tá, perfeito. Então, vou até colocar um dia antes só para tentar encaixar. Talvez dê alguma fração lá na frente, pessoal, aí a gente faz o ajuste fino, não tem problema. Só para a gente poder enxergar bem A essa lógica gestão. do. Isso aí. Então, se eu vou receber uma dúzia todo dia, então 12 vezes 90 vai dar 1.080, eu vou jogar os 1.080 aqui dentro do campo quantidade, tá? Mas, Alisson, por que você não colocou tudo lá dentro e tal? Ah, lembrando que isso aqui está em dúzias, né? Então eu calculei É, em unidade. ele não vai permitir você adicionar nessa quantidade. Isso. Isso, Então, 90. na verdade, são 90 dúzias, né? Isso Lembrando aí. que sempre a quantidade está relacionada à unidade de medida Unidade de da linha. medida do contrato. Isso. E aí, aqui na frente, eu tenho essa marcação que é a previsão de consumo. Quando eu marco essa opção aqui, eu disponibilizo estas informações lá dentro do cálculo do MRP, tá? Então, eu vou dar um atualizar aqui e vou gravar, né? Agora com esses detalhes. E para garantir que esse contrato seja devidamente aplicado, eu posso vir aqui no autorizado, tá? E olha só que legal. Se eu autorizar o contrato, quando eu começar um pedido de compra, então vamos fazer uma mão aqui só para a gente enxergar isso junto. Ó, PM ovo. Veja, tá vendo, ó, que o sistema já trouxe para a gente o contrato número 4. Por quê? Porque esse Uhum. fornecedor possui apenas um contrato ativo, tá? Isso acontece porque aqui nas configurações de documento, tá? Aqui embaixo, na primeira aba geral, em relação aos contratos guarda-chuva, aqui, ó, ele atribui automaticamente o contrato guarda-chuva. Tá? Apesar de estar falando aqui, ó, de vendas, é a regra de contrato guarda-chuva, tá, pessoal? Então, ó, atribuir automaticamente o contrato guarda-chuva para
documento CP, quando não existir um contrato padrão e quando existir apenas um guarda-chuva válido. Então, eu só tenho um nesse momento, ele já trouxe ele. Se eu tivesse mais de um, eu marcaria qual é o padrão, para ele poder atribuir automaticamente qual é o padrão. Porém, eu também poderia marcar a opção de bloquear múltiplos contratos guarda-chuva para o mesmo documento, para que eu não tenha num único lançamento 2 contratos diferentes sendo aplicados. E aí tem uma série de outras regras que a gente pode consultar dentro do help lá da SAP. Beleza? Então, o que é interessante aqui, ó, ao puxar então o meu item dentro do pedido de compra, ele já carregou o meu preço. Tá vendo? Porque a gente especificou isso dentro do meu contrato guarda-chuva. Agora a gente vai fazer um segundo contrato. Daí agora eu vou ser bem mais ligeiro nesse lançamento, tá? Então, para a gente poder visualizar rapidinho. Então, vou colocar aqui o meu item ovo. Esse contrato, ele vai ser em unidades mesmo, tá? Daí eu vou colocar a quantidade de... É a mesma coisa que a gente tinha feito. 365 vezes 300 unidades. Opa! Era 330 unidades vezes... Oh, gente. 330 unidades vezes 365 dias, né? Eu tinha feito em meses, né, mano? Que eram 50 por semana. semanas. Por semana, isso. Vezes 52 semanas, isso aí. Isso, pronto. E tinha dividido por 2 para definir aqui a quantidade. Isso, para dividir, equilibrar os fornecedores. Perfeito. Nesse caso aqui, esse fornecedor que entrega por unidade, a unidade dele vai valer, a outra era 15 por 12. Né? Então, unidade era 1,25. Esse, como entrega por unidade, vai ser 1,30. Vai ser um pouquinho mais caro. Né? Ou não, eu poderia ser um pouquinho mais barato, por quê? Porque ele vai entregar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então eu vou adicionar, agora eu já vou clicar na linha, vou colocar ele de forma semanal, tá? Dentro daquele mesmo período que a gente colocou. 90 dias, 11 do 1. 11 do 1. Só que qual que é a diferença? Por semana, ele vai me entregar as 300 unidades. Então, ó, vai ser 300 vezes... vai dar 12 semanas mesmo? Perfeito. 300 vezes 12. Então, deu 3.600 unidades ali, tá? Copiar. Perfeito. Mas parece que aqui deu tanto mais. 90 dias. É metade, né? É metade da demanda. Tá certo. Então, na verdade, eu deveria até quebrar isso em mais, né? Menos quantidade. Mas vamos deixar assim para seguir com o fluxo. Atualizar. Ele acabou pegando referência na linha de baixo aqui. Elimina ela. Ele não vai deixar. Calma aí. Mensal, semanal, 12 do 10, 11 do 1, 25, 3.600. O seu contrato está sem data de término, acho que é isso. Pode ser também, pode ser. Beleza? Mas vamos lá. 11 do 10, 25. Cadastramos o contrato com a Ocean. Vamos marcar ele como autorizado. Atualizar. Ok. Então, qual que é o ponto aqui? Nós temos um contrato, então, que nos entrega, certo? 3.600 dividido por 12 semanas, unidades por semana, né? E eu tenho um outro contrato que me traz uma dúzia por dia, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai acessar aqui o nosso MRP, tá? Então, vamos lá. MRP, assistente do MRP. Seguinte. Esse cenário ele já estava aqui, tá? Da padaria. Daí eu tenho a data de início e a data de fim, que eu atualizei para permanecer dentro do ano, né? Então aqui eu posso colocar o 11 do
do 10 para ficar certinho o número de dias. De 25, né? Isso. Seguinte, os itens que a gente selecionou, que são os itens do nosso portfólio, os depósitos que vão ser considerados, e aqui a gente vai marcar a opção do contrato guarda-chuva de compras. E aí, na minha previsão, eu vou colocar aqui que eu faço 200 pães por semana, tá? Então, levando em consideração que eu já tenho uma quantidade em estoque e tudo mais, quando eu clicar aqui no meu executar, o sistema vai efetuar, então, uma análise e veja o que aconteceu. O nosso amigo ovo nem carregou aqui. Agora, vamos lá no contrato de novo. Ó. Eu vou pegar ambos os contratos aqui, ó, e vou voltar para pendente. Ó. Beleza? Vamos recalcular aqui o cenário. Ou seja, não há uma confirmação de que aquele fornecimento vai acontecer. Isso, mas está aqui, ó. O meu ovo, olha aí, a necessidade dele atual vai ser de 332 unidades lá no dia 21/10, que é quando começa as minhas necessidades de produção, certo? E aí aqui ele já tem a demanda, que é a necessidade do MRP, sobrou uma quantidade em estoque, logo mais ele vai recomendar uma compra. Solicitação de compra. Perfeito. Agora, se a gente vir aqui no meu contrato número 4, que é o nosso contrato de entrega por dia, então aqui, ó, entrega diária de 12 unidades. Tá? Vamos aprovar esse contrato aqui. Então, vamos voltar para o cálculo. O que vai acontecer agora? O meu ovo, ele já vai ter um recebimento. Aí, tá vendo? Aqui faltou... Deu uma fraçãozinha. Uma fraçãozinha, né? Então, a gente pode acessar aqui novamente o contrato. Ó. E aí, dentro da minha linha aqui, o que a gente pode fazer? Ou reduzir um dia, né? Que provavelmente vai corrigir a nossa divisão aqui, ó. Vamos voltar e executar novamente. Ainda faltou mais 2 dias. É isso aí. E aí vai fazendo os ajustes. Bom, acho que é preciosismo também. Ok, só que nesse caso eu ainda vai faltar ovo, tá vendo? Por quê? Porque em algum momento a minha demanda ainda é alta e aí eu vou precisar solicitar mais compra, tá vendo? Agora, caso eu vá no meu outro contrato, né, que aí entrega um volume de 300 por dia, efetivamente, e aí então aprovar esse contrato, a minha necessidade do ovo, ó, já se torna automaticamente atendida. Então, eu não tenho mais o ovo como uma pendência dentro do meu planejamento. Porém, aí agora fazendo a brincadeira, né? Como eu fiz uma previsão, eu também posso considerar pedidos de venda. Caso eu tenha um pedido fora da operação, fora do padrão, isso poderia gerar para mim, então, uma necessidade maior de pães, certo? Então, a gente vai marcar aqui, ó, pedidos de venda, e a gente vai criar um pedido, só para poder fechar essa linha de raciocínio, ó, com o nosso pão. O pão é o PP. Pão caseiro fofinho. E aí um cliente me ligou fora da casinha e falou assim, cara, eu vou querer 600 pães para uma festa, né? Essa festa vai acontecer no dia 30/11, beleza? Então vai acontecer dentro do próximo mês, tá? Então eu vou adicionar aqui o nosso pedido de venda. E na minha previsão, eu faria 200 pães por mês para atender todos os meus clientes. Aí vem do nada um pedido de 600. Aí veio do nada um pedido de 600. Então, agora, se eu executar novamente o meu cálculo, o que vai acontecer? Voltou a aparecer o ovo. Voltou a aparecer. E aí, aqui na frente, ó,
quando chegar ali perto do dia 30/11, ó, eu vou ter então a minha demanda maior aqui, né, de fornecimento e de atendimento para poder atender ali nosso querido pedido de venda. É esse cara aqui, ó. Uhum. Isso aí. Tá vendo? Então, essas são as coisas boas, né, de se avaliar. É que aqui no 6, ó, no 600 ele vai recomendar a ordem de produção por conta do pedido de venda. E aí, se a gente clicar aqui, ó, eu vou ter o pedido de venda, que é a demanda. Então, a demanda do pedido vai requerer uma ordem de produção, que vai requerer a necessidade do MRP aqui. Né? Então, essa é a cadeia do fluxo, o fluxo da informação. Para entregar no dia 30/11, eu preciso produzir no dia 29/11, e eu preciso de toda aquela demanda de material. E aí aqui, ó, ele vai sugerir, além do contrato guarda-chuva que está chegando ali, mais 240 unidades para atender toda a minha demanda. Olha só que interessante. Essa é a forma de trabalhar. Beleza, Alisson, tá tudo certo, lindo, maravilhoso. Como é que eu coloco isso para o dia a dia ser prático? Eu venho aqui no próprio contrato guarda-chuva, né? Então, como que a gente estabeleceu, por exemplo, esse aqui, ó, é uma entrega diária de 12 unidades. Então, eu quero vir no modelo recorrente e vou criar aqui, ó, um modelo, tá? Então, M41, né? Underline 4, underline 1, que é o primeiro modelo recorrente do contrato guarda-chuva número 4. Por que eu faço isso? Para garantir uma codificação única, né? Então, esse é o modelo de compras do contrato 4, a primeiro documento que a gente está fazendo. Eu vou vir aqui, eu vou criar como pedido de compra. Isso pode ser o pedido, como pode ser diretamente a nota. Já que o meu MRP já considera o contrato como um fornecimento, por que eu vou fazer pedido também? Então, eu poderia já lançar como nota fiscal de entrada. E aí, na minha nota fiscal de entrada, eu vou colocar o que aqui? Ó? Vou colocar o meu fornecedor, o meu item, né? Que é o meu item do contrato. Vou colocar a quantidade, que são uma dúzia, certo? E vou adicionar o meu modelo. Ele vai acontecer todos os dias a partir do dia 12/10 já, tá? Então, eu vou atualizar aqui e ele já vai começar a contar a partir de já essas informações. Então, até o momento não tem nenhum documento recorrente, né? Vou acessar novamente aqui a minha base. Ó. Então tá aqui, ó. Olha lá, nota fiscal de entrada para hoje, transações recorrentes. Aqui eu habilitei o lançamentos, os transações, pessoal. Então, beleza. Agora tá corrigido. Então, aqui, ó, ao marcar minha nota fiscal de entrada, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente executar como ela é, ou se eu quiser, eu poderia acessar também aqui o documento, né? E fazer algum ajuste caso necessário, tá? Cliquei no executar. Ele deu erro de data fora do intervalo, provavelmente por causa do vencimento. Tá? O que acontece? Ó? Esse fornecedor vence dia 10/1/2025. R$ 15 dividido em 3 parcelas, né? Aí não dá, pai. Tá Então de a sacanagem. gente vai corrigir aqui, ó, com o número da nota, 12, 24, 10, 12, 01. E ele também estava sem o imposto. Então, quando a gente criou o modelo recorrente, olha a quantidade de informação que a gente deixou de fora, né? Tudo isso daria problema para a gente na hora da execução automática, tá? Então, quanto mais completo tiver o modelo, melhor. Ó, automaticamente já saiu aqui da tela. Se a gente acessar novamente o nosso contrato, então, guarda-chuva de compras, aqui eu já tenho os documentos que foram emitidos em função deste contrato, tá? E aí nos detalhes ele vai trazer também aí todas as informações. Já acumulou uma dúzia,
nesse valor ainda tem pendente 714 porque a gente fez um documento de 715, tá? Então, pessoal, eu tentei ser o mais prático, o mais objetivo possível, ainda assim é difícil, né? Mas o importante é a gente conseguir visualizar que o contrato guarda-chuva ele não serve apenas para só registrar um período de início e fim, mas também a gente consegue trazer ele para o nosso cenário do MRP e levar ele para o cenário do dia a dia da operação fiscal contábil para garantir os lançamentos dos documentos. Então a gente une um mesmo documento, uma mesma gestão a dois departamentos, né, a duas áreas de negócio dentro da empresa, que é a área produção estoque e a área financeira fiscal. É isso aí. Bom, gente, é isso. A parte do contrato guarda-chuva, seja de venda, de compras, tem infinitas aplicações aí para diversas operações. Então, a gente pegou essa veia, como o Alisson bem colocou, para mostrar essa relação entre departamentos e como cada informação registrada aqui pode refletir para o outro departamento. E no caso aí, se você que está assistindo esse vídeo, se ficou algum ponto que você queira que a gente aprofunde em relação ao tema de contrato guarda-chuva, por favor, comenta no vídeo que a gente traz no próximo também, para poder trazer as respostas que você precisa para ajudar aí no seu desenvolvimento também. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau.